Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Hoje estou todo de super. Você vive uma realidade. Será que essa realidade realmente existe? Ou é fruto de uma consciência coletiva? Você já parou para pensar? Será que o que você está vendo realmente existe? Olá, sou Gênero Guimarães. No vídeo de hoje vamos falar sobre esse livro, O Mito da Caverna, de Platão. Nesse livro, Sócrates discute com Glauco, seu amigo, contando uma história sobre uns prisioneiros que estão presos dentro de uma caverna desde criança, e eles estão presos de uma forma que não podem nem olhar para os lados, para os seus companheiros, nem a si mesmo. Atrás dessa caverna existe a entrada, e nessa entrada tem um caminho. Nesse caminho passam pessoas o tempo todo, carregando baldes, carregando estátuas, carregando várias coisas, e a projeção de sombra dessas pessoas, desses objetos, são projetados numa parede em frente a esses prisioneiros dentro da caverna. Então, com o som que vem de fora, que ecoa nessa parede, eles acreditam que essas sombras que estão falando, e acreditam que essas sombras são a realidade de fato. Então, para eles, o mundo é feito dessas sombras que eles estão visualizando. Só que acontece um dia de um dos prisioneiros se soltar. E aí, esse prisioneiro, ele começa a caminhar para fora da caverna, ele sobe o caminho que sai da caverna. Só que, à medida que ele vai se aproximando da saída da caverna, a vista dele, que não está acostumada com claridade, vai sendo ofuscada, ele vai se sentindo incômodo com essa luz. Mas aos poucos que a vista vai acostumando, ele vai começando a observar algumas coisas do lado de fora da caverna. Primeiro ele observa as sombras que acontecem na água, no rio, na lagoa lá. Depois ele começa a olhar algumas outras coisas, até que ele consegue visualizar nitidamente como é a realidade do lado de fora. E aí, o que é que acontece? Ele fica maravilhado, ele começa a ver que o mundo não era nada do que ele tinha aprendido desde criança, que o mundo não são aquelas sombras. E aí, com essa maravilhado desse jeito, ele procura voltar para dentro da caverna para alertar seus companheiros. Só que ele é ameaçado por esses companheiros, porque as pessoas que estão lá dentro não acreditam nessa fantasia de mundo que acha que ele criou. Então, se fizermos um paralelo com o mundo que a gente vive, podemos comparar que vivemos numa realidade em que as pessoas estão divididas em grupos, chamado atualmente de bolhas, e essas pessoas vivem trocando informações entre si em um grupo, e outros grupos trocando informações entre si. Quando há o contato de um grupo com o outro, ou seja, de uma bolha com a outra, como é falado atualmente, há um conflito porque as ideias de um grupo que já está pré-estabelecida, o senso comum desse grupo, é bem diferente, muitas vezes, do outro grupo. Então há um conflito nesse caso aí.
podemos comparar com o que aconteceu quando esse prisioneiro ele volta para dentro da caverna e tenta alertar seus companheiros de que a realidade que eles estão vendo é só uma sombra, que a realidade não é aquela. Então há um conflito, nesse caso, de visão de mundo. E aí podemos ver isso ao longo da nossa vida, em vários aspectos, nas redes sociais, na mídia, o que é apresentado durante os telejornais. Será que tudo ali é realidade mesmo? Será que esse recorte que foi feito da realidade, será que é realmente aquilo? Será que não foi feito para a gente acreditar exatamente naquilo que eles querem passar? Isso vai para outros aspectos da nossa vida. Então, nesse assunto que Platão tenta nos alertar, né, através dessa história, porque à medida que caminhamos para a luz, caminhamos para o conhecimento, nesse caso aí a luz é o conhecimento, à medida que caminhamos para a luz, muita gente não segue esse caminho. Então o que é que acontece? Há um conflito, porque quando há aprendizado, quando há a iluminação, do pensamento, muita gente ainda não foi atingida por isso. Então, o que é que essas pessoas vão fazer? Como é feito no próprio filme? Elas vão defender até a morte a sua realidade, a realidade que elas acreditam. Elas são capazes até de dar a própria vida para defender essa realidade que elas acreditam, que são as crenças, que em psicologia, em outras ciências, que relacionada ao ser humano, chama isso de crenças limitantes. São as crenças que aprendemos desde criança, através da escola, através da religião, através de nossos pais, depois através do grupo que a gente convive. A gente passa a defender esses valores, passa a defender essas realidades e descarta todas as outras que não estão incluídas nessa realidade. Foi o que aconteceu com esse prisioneiro. Ele tenta avisar de que existe uma outra realidade, mas aquelas pessoas acostumadas com aquilo não aceitam, não querem ouvir, chamam ele de louco, dizem que ele ficou louco porque a luz ofuscou a visão dele, então ele começou a ver coisas que não existem. E é isso que podemos comparar com a nossa realidade. O conhecimento, ele faz isso, ele faz a gente ter uma nova visão das coisas, só que essa visão não é compartilhada com todo mundo. Então, à medida que a pessoa vai aprendendo cada vez mais, se ela tenta alertar de uma forma assim, não sensível para as outras pessoas, de que aquilo aquilo que elas acreditam não é real, elas vão ser atacadas, elas vão ser excluídas do convívio em que elas viviam antes, porque aprendeu coisas novas, querem passar, mas as pessoas não aceitam. E é isso que acontece o tempo todo. No filme Matrix, Neo Anderson, o personagem principal do filme, ele é confrontado com duas realidades, a pílula azul e a pílula vermelha. Se ele tomar a pílula azul, ele vai continuar vivendo aquela realidade que ele já está acostumado, que ele já acredita, e a outra realidade é tomar a pílula vermelha. Nesse caso, ele vai conhecer a verdadeira realidade, e que no filme é chamado de levado para conhecer a toca do coelho, o fundo da toca do coelho. Então ele fica dessa dúvida. Ele opta pela pílula vermelha. Então ele é despertado, depois que ele toma essa pílula vermelha, ele é despertado numa realidade. E esse despertar é sufocante, é massacrante para ele, como é para a gente quando a gente aprende uma coisa nova, uma coisa assim que nunca vimos antes, ou que destrói totalmente o nosso conhecimento anterior. Não é assim uma passagem suave, uma passagem legal, uma passagem, como é que digo, tranquila. É sempre um rompimento. E esse rompimento, muita gente não tem interesse em passar. É melhor para muitas pessoas elas acreditarem na realidade que elas já conhecem do que ter essa ruptura da realidade. E quem tenta fazer essa ruptura vai sofrer as consequências muitas vezes. E é isso que Platão, no seu livro, e
o filme Matrix, tenta trazer para o debate das pessoas, e acredito que consiga, de certa forma, conseguiram trazer esse debate de uma forma assim, bem visual, bem prática mesmo, e parar para pensar, será que estamos acreditando realmente no que é certo? Será que o que a gente está vendo é realmente a realidade que nos cerca? Ou é só uma projeção das nossas mentes? Se você deseja continuar acompanhando nosso trabalho, nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram. Se inscreve no canal, no botão inscrever-se aí embaixo, e ativa o sininho para que o YouTube possa lhe avisar dos próximos vídeos. E por hoje é só. Tchau.